A chuva tamborilava contra as janelas do Hotel 5 Estrelas, onde acontecia o evento corporativo da empresa onde Mariana Oliveira trabalhava há 3 anos. Aos 24 anos, ela havia construído uma rotina previsível e segura como analista financeira, uma vida que transcorria sem sobressaltos ou surpresas. Vestindo um elegante vestido preto, ela circulava entre os convidados, cumprindo seu papel de representante da empresa, quando percebeu um homem observando-a do outro lado do salão. Ele era alto, de ombros largos, vestido com um terno impecável que parecia ter sido costurado especificamente para seu corpo. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente penteados, e mesmo à distância, ela podia sentir a intensidade de seu olhar. Havia algo magneticamente perturbador nele, uma presença que fazia o ar ao redor parecer mais denso, mais carregado de uma energia que ela não conseguia identificar. Mariana tentou ignorar a sensação incômoda que crescia em seu estômago. Continuou conversando com colegas, forçando sorrisos e mantendo a compostura profissional, mas sentia os olhos dele sobre ela constantemente. Quando finalmente se virou para procurá-lo novamente, ele havia desaparecido. Foi ao sair do evento, caminhando em direção ao estacionamento do hotel, que tudo mudou. A chuva havia cessado, mas o ar ainda estava úmido e frio. Mariana procurava suas chaves na bolsa quando sentiu uma presença atrás de si. Antes que pudesse se virar completamente, uma mão firme cobriu sua boca e outra a segurou pelos braços. "Não grite", sussurrou uma voz masculina em seu ouvido, com sotaque levemente estrangeiro. "Não vou machucá-la se você cooperar." O pânico tomou conta de Mariana. Seu coração disparou e ela tentou se debater, mas o homem era muito mais forte. Ele a conduziu rapidamente até um carro escuro estacionado nas sombras. Ela conseguiu ver apenas um vislumbre de seu rosto quando ele abriu a porta traseira do veículo, traços angulares, olhos escuros como carvão e uma expressão impassível que não revelava nada de suas intenções. "Quem é você? O que você quer?" conseguiu perguntar quando ele retirou a mão de sua boca. "Minhas desculpas pela abordagem direta, senhorita Oliveira", disse ele, empurrando-a gentilmente para dentro do carro. Mas era necessário. O fato de ele conhecer seu nome fez o sangue de Mariana gelar. Ela se encolheu no banco traseiro enquanto ele se sentava ao lado do motorista. O carro começou a se mover, saindo da cidade em direção a uma estrada que ela não reconhecia. "Para onde estamos indo?" perguntou, tentando manter a voz firme apesar do terror que a dominava. "Para um lugar onde possamos conversar sem interrupções", respondeu ele, sem se virar para olhá-la. "Meu nome é Enzo Ritti. E você, Mariana, tem algo que eu preciso." Durante a viagem, que pareceu durar horas, Mariana tentou memorizar o caminho, mas as estradas montanhosas e sinuosas logo a desorientaram. Enzo permaneceu em silêncio, observando a paisagem que se desenrolava através das janelas. Ocasionalmente, seus olhos se encontravam no espelho retrovisor e ela sentia um arrepio percorrer sua espinha. Quando finalmente chegaram ao destino, Mariana ficou surpresa. A mansão que se erguia diante deles era imponente, toda em pedra e vidro, aninhada entre as montanhas como uma fortaleza moderna. Luzes douradas brilhavam através das janelas, criando um contraste dramático com a escuridão da noite. "Bem-vinda à sua nova casa temporária", disse Enzo, ajudando-a a sair do carro com uma cortesia que contrastava estranhamente com a situação. Mariana olhou ao redor, procurando por rotas de fuga, mas a propriedade parecia isolada, rodeada por quilômetros de floresta densa. Portões altos e sistemas de segurança visíveis confirmavam que aquele lugar era uma prisão dourada. "Você não pode me manter aqui", disse ela, tentando soar mais corajosa do que se sentia. Enzo parou na entrada da mansão e finalmente se virou para encará-la completamente. À luz das lanternas da entrada, Mariana pôde ver seu rosto com clareza pela primeira vez. Ele era ainda mais impressionante do que havia imaginado. Traços esculpidos, uma cicatriz pequena atravessando a sobrancelha esquerda e olhos que pareciam ver através dela. "Posso e vou", disse ele simplesmente. "Mas isso não significa que você será maltratada. Você é minha convidada, Mariana, uma convidada muito especial." Nos dias seguintes, Mariana descobriu que sua hospedagem era de fato um cativeiro sofisticado. Enzo lhe deu um quarto luxuoso, roupas adequadas e refeições excelentes, mas deixou claro que ela não poderia sair da propriedade. Ele a observava constantemente, aparecendo em momentos inesperados, estudando-a com uma intensidade que a deixava inquieta. "Por que eu?" perguntou ela durante uma das refeições que compartilhavam. "O que você quer comigo?" Enzo cortava sua carne com movimentos precisos, sem pressa.
Paciência, Mariana. Todas as suas perguntas serão respondidas no devido tempo. Havia algo nele que a fascinava e aterrorizava ao mesmo tempo. Sua presença preenchia qualquer ambiente onde estivesse e ela se pegava observando-o quando pensava que ele não estava prestando atenção. Enzo se movia com a graça de um predador, cada gesto calculado, cada palavra pesada com intenção. Foi na terceira noite que Mariana decidiu tentar escapar. Ela havia observado os padrões de segurança e identificado um possível ponto fraco nos fundos da propriedade. Esperou até altas horas da madrugada, quando presumiu que todos estivessem dormindo, e saiu silenciosamente de seu quarto. Conseguiu chegar até o jardim dos fundos, onde uma cerca mais baixa parecia oferecer uma chance de fuga. Estava escalando quando ouviu sua voz atrás de si. Eu esperava que você tentasse isso mais cedo, disse Enzo, sua voz calma cortando o silêncio da noite. Mariana se virou, ainda agarrada à cerca, e o viu parado a poucos metros de distância. Ele vestia apenas calças escuras e uma camisa branca entreaberta, como se tivesse acabado de sair da cama. Mesmo na escuridão, ela podia ver o sorriso sardônico em seus lábios. Você não pode me impedir de tentar, respondeu ela, descendo da cerca, mas mantendo distância. Posso, e vou. Ele se aproximou lentamente, como se não quisesse assustá-la. Mas primeiro, preciso que você entenda algo importante. O quê? Você não é apenas uma vítima aleatória, Mariana. Você foi escolhida especificamente. Você tem algo que eu preciso, algo que nem você mesma sabe que possui. O tom de sua voz enviou ondas de medo e, estranhamente, excitação através do corpo dela. Do que você está falando? Enzo parou bem na frente dela, tão próximo que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Seu passado não é tão simples quanto você imagina. Há segredos em sua linhagem, conexões que foram cuidadosamente escondidas de você. Você está mentindo. Estou? Ele ergueu uma sobrancelha. Então me diga, Mariana, por que você nunca conheceu os pais de sua mãe? Por que não há registros de sua família além de 2 gerações? O sangue de Mariana gelou. Como ele sabia sobre isso? Como ele conhecia detalhes íntimos de sua vida familiar? Você foi pega em uma teia muito mais complexa do que imagina, continuou Enzo, sua voz baixa e hipnótica. E agora que está aqui, não há volta. Seu destino e o meu estão entrelaçados, querida. Você só ainda não percebeu por quê. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. A realidade de sua situação finalmente a atingiu com força total. Ela não estava apenas sendo mantida cativa por um homem perigoso. Ela estava sendo manipulada por forças que não compreendia, envolvida em algo que transcendia sua compreensão. O que você quer de mim? Sussurrou. Enzo estendeu a mão para ela, um gesto que parecia ao mesmo tempo uma oferta e uma ameaça. Tudo, Mariana. Eu quero tudo. O modo como ele pronunciou essas palavras fez algo se mexer dentro dela, algo que ela não queria reconhecer. Medo, sim, mas também uma curiosidade perigosa, uma atração que desafiava toda a lógica. Ela olhou para sua mão estendida, então para seus olhos escuros que pareciam prometer segredos terríveis e tentadores. Naquele momento, Mariana percebeu que sua vida tranquila e previsível havia terminado para sempre, e que o homem diante dela se tornara o centro de um destino que ela não havia escolhido, mas do qual não conseguia mais escapar. Mariana passou a noite em claro, as palavras de Enzo ecoando em sua mente como um mantra perturbador. Eu quero tudo. O que exatamente isso significava? E por que ela sentia um frio no estômago que não era apenas medo, mas algo mais complexo e perigoso? Na manhã seguinte, encontrou Enzo tomando café na varanda que dava vista para as montanhas. Ele vestia uma camisa branca impecável e calças escuras, seus cabelos perfeitamente penteados, como se a cena da madrugada nunca tivesse acontecido. Ao vê-la, ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Sente-se, Mariana. Temos muito a conversar. Ela hesitou, mas a curiosidade foi mais forte que a prudência. Sentou-se, mantendo as mãos cruzadas sobre o colo para esconder o tremor nervoso. Você disse que eu tenho algo que você precisa, começou ela, decidida a obter respostas. Mas continua falando em enigmas. Enzo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você quer conhecer meu mundo, Mariana? Quer entender por que está aqui? Sim. Então vou lhe contar uma história. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Há famílias neste mundo que controlam mais do que governos e corporações. Famílias que construíram impérios através da lealdade, do medo e, quando necessário, da violência. Eu sou parte de uma dessas famílias. Mariana sentiu o ar sair de seus pulmões.
Você está falando da máfia. Cosa Nostra, para ser mais específico. Minha família controla rotas de comércio, territórios, influência política. Somos fantasmas que movem o mundo real. Sua voz era baixa, hipnótica. E nesse mundo, Mariana, traição significa morte. Deslealdade significa aniquilação. Não há segundas chances. Por que está me contando isso? Porque você precisa entender que não é apenas uma vítima de circunstâncias. Você é uma peça em um jogo muito maior. Um jogo que começou muito antes de você nascer. Enzo se levantou e caminhou até a balaustrada, observando a paisagem. Seu avô materno, Mariana, não era o comerciante honesto que sua família acreditava ser. Ele tinha dívidas com pessoas muito perigosas, dívidas que nunca foram pagas. O sangue de Mariana gelou. Isso é impossível. Sua mãe nunca soube. Ela foi protegida dessa verdade, assim como você. Mas as dívidas não morrem com os devedores. Elas se transferem, crescem, acumulam juros. Ele se virou para ela. E agora chegaram até você. Você está mentindo. Mariana se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão. Você inventou essa história para me manipular. Acredite no que quiser. Enzo deu de ombros. Mas isso não muda o fato de que você está aqui e que sua vida como conhecia acabou. Nos dias seguintes, Enzo continuou com seu jogo psicológico. Ele não a trancava no quarto, permitindo que ela explorasse a mansão livremente, mas sempre aparecia quando ela menos esperava. Às vezes, ela o encontrava na biblioteca, lendo em silêncio. Outras vezes, ele surgia na cozinha enquanto ela preparava café, observando cada movimento seu. Você está tentando me enlouquecer, disse ela numa dessas ocasiões, frustrada com sua presença constante. Estou tentando que você entenda quem eu sou, respondeu ele, servindo-se de café como se a conversa fosse sobre o tempo. E quem você pode se tornar? Eu não quero me tornar nada. Eu quero ir para casa. Casa? Enzo riu, um som sem humor. Você acha que ainda tem uma casa para onde voltar? Acha que pode simplesmente retomar sua vidinha tranquila depois de tudo isso? Havia algo cruel em sua voz, mas também uma vulnerabilidade que ela começava a perceber. Era como se ele estivesse testando não apenas ela, mas a si mesmo. Por que você faz isso? Perguntou ela, sua voz mais suave. Por que se tornou isso? Por um momento, a máscara de Enzo pareceu escorregar. Seus olhos se tornaram distantes, como se ele estivesse vendo algo que ela não podia ver. Escolha não é um luxo que todos temos, Mariana. Às vezes, você se torna o que o mundo exige que você seja. E o que o mundo exigiu de você? Que eu fosse implacável. Ele a olhou diretamente. Que eu fosse letal. Que eu nunca, jamais, mostrasse fraqueza. E isso fez você feliz? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Ele ficou em silêncio por um longo momento, então se afastou sem responder. Era estranho como ela começava a se acostumar com a rotina daquela prisão dourada. Enzo havia instruído os funcionários a tratá-la com respeito, e ela tinha acesso a tudo o que precisava: livros, televisão, até mesmo um piano na sala de música. Mas a presença dele pairava sobre tudo como uma sombra. Uma noite ela o encontrou na varanda, bebendo uísque e olhando as estrelas. Havia algo diferente em sua postura, uma tensão que ela não havia notado antes. Problemas no paraíso? Perguntou ela, surpreendendo-se com a própria ousadia. Enzo a olhou de soslaio. Você está se sentindo corajosa hoje. Ou talvez eu esteja começando a entender você. E o que você entende? Mariana se aproximou, mantendo uma distância segura. Que você não é tão frio quanto quer parecer. Que há rachaduras em sua armadura. Rachaduras podem ser perigosas, murmurou ele. Elas podem levar à ruína, ou à humanidade. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Enzo terminou seu uísque de um gole e se virou para ela. Você está brincando com fogo, Mariana. Talvez o fogo seja exatamente o que eu preciso. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Era como se algo dentro dela tivesse despertado, algo que ela não reconhecia. A atração que sentia por ele era errada, perigosa, mas inegável. Enzo se aproximou lentamente, como um predador cercando sua presa. Você não sabe o que está dizendo. Não? Ela ergueu o queixo, desafiando-o. Então me mostre. A distância entre eles desapareceu em um instante. Enzo a puxou para si, uma mão em sua cintura, a outra em seu cabelo. Seus olhos escuros pareciam queimar na escuridão. Você não deveria me provocar, sussurrou ele, seu rosto a centímetros do dela. Por quê? Mariana podia sentir a respiração dele em sua pele. Com medo de perder o controle, foi ela quem fechou a distância final. O beijo foi explosivo, carregado de toda a tensão que vinha se acumulando entre eles. Não era doce ou gentil,
Era desespero, desafio e uma atração que desafiava toda a lógica. Enzo a beijou como se estivesse provando algo proibido, suas mãos se perdendo em seus cabelos enquanto ela se agarrava aos ombros dele. Por um momento, tudo mais desapareceu. O sequestro, as mentiras, o perigo. Havia apenas eles dois e aquela conexão incendiária que os consumia. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Mariana olhou para ele, vendo sua própria confusão refletida nos olhos escuros. Isso não deveria ter acontecido, murmurou ela, mas aconteceu. A voz dele era rouca, carregada de uma intensidade que fez o coração dela acelerar ainda mais. Mariana deu um passo para trás, levando a mão aos lábios como se pudesse desfazer o que acabara de acontecer. Eu preciso pensar. Ela se afastou rapidamente, deixando Enzo sozinho na varanda. Mas enquanto corria pelos corredores da mansão, sabia que algo fundamental havia mudado entre eles. O beijo havia sido uma linha cruzada, uma admissão de que os sentimentos que ela tentava negar eram mais fortes do que sua vontade de resistir. De volta ao seu quarto, Mariana se olhou no espelho e viu uma estranha nos olhando de volta. Seus lábios ainda formigavam, seu coração ainda batia descompassado. Quem era essa mulher que beijava seu sequestrador, que sentia atração por um homem que controlava sua vida? Pela primeira vez desde que chegara àquela mansão, Mariana começou a questionar não apenas as motivações de Enzo, mas também as suas próprias. O que estava acontecendo com ela e até onde estava disposta a ir naquele jogo perigoso que os dois haviam começado? A resposta a assombrava mais do que qualquer ameaça que Enzo pudesse fazer. Ela não sabia mais se queria escapar. O beijo assombrou Mariana pelos próximos dias. Ela se pegava tocando os lábios inconscientemente, relembrando a intensidade daquele momento. Enzo, por sua vez, parecia ter voltado à sua persona fria e calculista, mas ela notava os olhares que ele lhe dirigia, carregados de uma tensão que não existia antes. Foi durante uma tarde chuvosa que Mariana decidiu confrontar o elefante na sala. Ela o encontrou em seu escritório, um ambiente masculino dominado por uma mesa de carvalho maciço e estantes repletas de livros sobre estratégia militar e filosofia. Precisamos conversar, disse ela, entrando sem bater. Enzo ergueu os olhos dos papéis que analisava. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu na varanda. Sobre o que você realmente quer de mim. Ele se recostou na cadeira, estudando-a com aquele olhar penetrante. Você tem certeza de que quer essas respostas? Tenho. Então sente-se. Ele gesticulou para a poltrona de couro à frente da mesa. Mas lembre-se, conhecimento tem um preço. Uma vez que você souber, não poderá mais fingir inocência. Mariana se sentou, tentando ignorar o nervosismo que crescia em seu estômago. Conte-me sobre você, sobre como se tornou isso. Enzo ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Finalmente, ele se levantou e caminhou até a janela. Eu tinha 12 anos quando meu pai foi assassinado, começou ele, sua voz baixa e controlada. Ele era um homem honesto, trabalhava numa doca em Nápoles, mas se envolveu com as pessoas erradas, fez dívidas que não conseguiu pagar. Mariana sentiu um aperto no peito. O que aconteceu? Eles o mataram na nossa frente. Minha mãe e eu. Queriam que fosse um exemplo. Enzo se virou para ela, e pela primeira vez, Mariana viu uma vulnerabilidade crua em seus olhos. Minha mãe morreu de desgosto 6 meses depois. Eu fiquei sozinho. Enzo? Não. Ele levantou a mão, cortando sua tentativa de consolo. Você pediu a verdade. Deixe-me terminar. Ele voltou para a mesa, mas não se sentou. Matteo Ricci me encontrou nas ruas. Ele era o chefe da família que controlava a nossa região. Ofereceu-me um lar, uma identidade, uma família. Mas também me ofereceu vingança. Vingança contra os homens que mataram meu pai. Enzo abriu uma gaveta e retirou uma fotografia desbotada. Mostrava um menino de olhos escuros ao lado de um homem mais velho, ambos sorrindo. Matteo me adotou, me treinou, me moldou. Ele me ensinou que neste mundo você é predador ou presa. Não há meio termo. Mariana olhou para a fotografia, vendo traços do homem que conhecia no menino da imagem. E você escolheu ser predador. Eu escolhi sobreviver. Enzo guardou a foto. Matteo me deu as ferramentas para isso. Ensinou-me que lealdade é tudo, que família é sagrada, que traição é imperdoável. Ele me fez seu braço direito, seu filho. Mas isso não explica por que eu estou aqui, não? Enzo se aproximou dela, apoiando as mãos nos braços da poltrona. Você não entende ainda, Mariana. Você não é apenas conectada ao passado da minha família. Você é a chave para o futuro. Do que você está falando? Seu avô não devia apenas dinheiro. Ele roubou algo que pertencia à família Ricci há gerações.
Algo que sem isso, nossa linhagem, nossa honra, nossa própria existência fica em risco. Mariana se afastou, pressionando as costas contra a poltrona. O que ele roubou? Informações, rotas, contatos, toda a estrutura de poder que construímos ao longo de décadas. Enzo se afastou caminhando pelo escritório como uma fera enjaulada. Ele vendeu nossos segredos para famílias rivais. A guerra que se seguiu quase nos destruiu. Isso foi há décadas. Por que agora? Porque as consequências daquele roubo ainda ecoam. Porque a família Benedetti, nossos inimigos, ainda usam essas informações contra nós. E porque você, querida Mariana, pode ser a chave para recuperar o que foi perdido. Eu não sei nada sobre isso, não conscientemente, mas seu avô era esperto. Ele escondeu coisas, deixou pistas, e algumas dessas pistas podem estar em você. Mariana se levantou bruscamente. Você está insano. Eu não tenho nenhuma informação secreta. Sou apenas uma analista financeira. Uma analista financeira com uma memória fotográfica para números. Uma mulher que inconscientemente gravou padrões que seu avô plantou em sua educação. Enzo a observou com intensidade. Você não acha estranho que tenha se tornado exatamente o que se tornou? Que tenha desenvolvido exatamente as habilidades que desenvolveu? A revelação a atingiu como um soco. Mariana lembrou-se das horas que passava com o avô quando criança, dos jogos de números, dos padrões que ele a ensinava, coisas que ela sempre pensou serem apenas brincadeiras. Você está dizendo que minha vida inteira foi manipulada? Estou dizendo que você carrega em si a chave para a sobrevivência da minha família e que sem isso todos nós, incluindo você, estamos mortos. Como se convocado por suas palavras, o celular de Enzo tocou. Ele atendeu rapidamente, falando em italiano numa voz baixa e urgente. Mariana notou como sua postura mudou, como a tensão tomou conta de seus músculos. Problemas? Perguntou ela quando ele desligou. Benedetti está se movendo. Eles sabem que você está aqui. Enzo caminhou até um cofre escondido atrás de uma pintura e retirou uma pistola. Temos pouco tempo. O que isso significa? Significa que o jogo mudou. Você não é mais apenas minha prisioneira, Mariana. Você é minha responsabilidade. E eu protejo o que é meu. O modo como ele disse o que é meu fez algo se mexer dentro dela. Não era apenas possessividade, era uma promessa, uma declaração que ia além do sequestro original. Enzo, eu não quero que ninguém se machuque por minha causa. Ele parou olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você está preocupada comigo? Mariana hesitou, percebendo que sim, ela estava preocupada. Apesar de tudo, apesar do medo e da confusão, ela não queria vê-lo ferido. Não sei mais o que pensar. Enzo se aproximou dela, guardando a arma. Você quer saber a verdade sobre o que sinto por você? Sim. Você deveria ser apenas um meio para um fim, uma ferramenta para recuperar o que foi roubado da minha família. Ele ergueu a mão, tocando suavemente seu rosto. Mas você se tornou algo mais, algo que eu não esperava. O quê? Uma fraqueza. Uma vulnerabilidade que eu não posso me permitir ter. Seus olhos se escureceram. Você está sob minha pele, Mariana, e isso me deixa perigoso. Perigoso como? Perigoso porque eu mataria qualquer um que tentasse machucá-la. Perigoso porque eu desafiaria minha própria família se fosse necessário para protegê-la. Ele se afastou, passando as mãos pelo cabelo. Perigoso porque eu estou começando a me importar mais com você do que com a lealdade que jurei. A admissão pareceu arrancada de dentro dele, como se cada palavra fosse uma tortura. Mariana percebeu que ele estava lutando consigo mesmo, dividido entre o que foi ensinado a ser e o que estava sentindo. Enzo, não. Ele se virou para ela, e ela viu a máscara fria voltando ao lugar. Não diga nada. Não torne isso mais difícil do que já é. O som de carros se aproximando interrompeu o momento. Enzo se moveu rapidamente, verificando a arma e caminhando até a janela. Eles chegaram mais cedo do que esperavas, murmurou ele. Quem? Pessoas que querem você morta. Pessoas que vão me forçar a escolher entre você e tudo que conheci a vida inteira. Ele a olhou com uma intensidade que a deixou sem ar. E a escolha que vou fazer pode nos condenar a ambos. Mariana ouviu o som de portas batendo, vozes gritando em italiano. A realidade de sua situação finalmente a atingiu completamente. Ela não era apenas uma prisioneira. Ela era o centro de uma guerra que começara muito antes de ela nascer. O que fazemos agora? Perguntou ela. Enzo checou a arma uma última vez e se virou para ela. Agora, descobrimos se você está disposta a confiar em mim, completamente. E se eu não estiver? Então os dois vamos morrer hoje. A simplicidade brutal de sua resposta fez o sangue dela gelar. Mas quando ela olhou nos olhos dele, viu algo que a tranquilizou e a aterrorizou ao mesmo tempo. Uma determinação absoluta de protegê-la, não importando o custo. Eu confio em você, sussurrou ela.
Enzo fechou os olhos por um momento, como se as palavras dela fossem uma bênção e uma condenação. Então que Deus tenha misericórdia de nós dois. O som de passos pesados ecoava pelos corredores da mansão. Enzo conduziu Mariana rapidamente através de uma passagem secreta atrás de uma estante, levando-a para um bunker subterrâneo que ela nunca soubera existir. As paredes eram revestidas de concreto, equipadas com monitores de segurança que mostravam homens armados invadindo a propriedade. "Quantos são?" perguntou Mariana, tentando controlar o pânico em sua voz. "Muitos, mais do que eu esperava." Enzo verificou as câmeras, sua expressão sombria. "Benedetti trouxe um exército." "Por quê? Eu não valho tudo isso." Enzo se virou para ela, pegando-a pelos ombros. "Você ainda não entende, não é? Você não é apenas uma peça no jogo. Você é o próprio jogo. Explique. Seu avô não apenas roubou informações, ele roubou o coração da Operação Hit, uma lista de todos os nossos contatos, rotas, contas bancárias, tudo, mas ele era inteligente demais para manter tudo em um lugar só." Enzo abriu um laptop, mostrando arquivos criptografados. Ele dividiu a informação. Parte ele levou para o túmulo, parte ele escondeu em códigos. Que códigos? Códigos que ele plantou em você durante sua infância. Padrões numéricos, sequências, jogos que vocês jogavam juntos. Enzo a olhou intensamente. "Você é um cofre humano, Mariana. E a chave para abrir esse cofre está em suas memórias." A revelação a deixou tonta. "Você me sequestrou para usar minha memória? Eu a sequestrei para salvar minha família. Mas agora..." Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo. "Agora descobri que não posso usar você. Não posso sacrificá-la pelo bem maior." "Por que não?" "Porque eu me apaixonei por você." As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Enzo virou-se para os monitores, como se não pudesse suportar ver a reação dela. "Enzo..." "Não." Ele levantou a mão. "Você não precisa dizer nada. Sei que é errado. Sei que comecei isso da pior forma possível, mas é a verdade." Mariana sentiu lágrimas picar em seus olhos. "Você acha que eu não sinto nada? Você acha que é fácil para mim estar aqui sentindo isso por alguém que me sequestrou?" Enzo se virou lentamente. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que você não é o único que se perdeu nesse jogo." Ela se aproximou dele. "Estou dizendo que, apesar de tudo, eu também me apaixonei por você." O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de explosões acima deles. Benedetti estava atacando a mansão com tudo que tinha. "Temos que sair daqui", disse Enzo, verificando a arma. "Tem uma rota de escape que nos levará às montanhas. E depois fugimos. Deixamos essa vida para trás e começamos de novo." "Você faria isso? Abandonaria sua família?" "Por você, sim." Enzo tocou seu rosto suavemente. "Você me mostrou que existe algo além da lealdade cega, além da violência. Você me mostrou que eu posso ser mais do que aquilo que fizeram de mim." Mariana fechou os olhos, absorvendo as palavras. "Mas e os códigos? E a informação que precisa?" "Que se dane a informação, que se dane tudo." Enzo a beijou intensamente. "Você é mais importante." Eles se separaram quando o som de passos ecoou pelo bunker. Alguém havia encontrado a passagem secreta. "Enzo Hit", uma voz gritou em italiano. "Sabemos que você está aí. Entregue a mulher e talvez deixemos você viver." Enzo empurrou Mariana para trás dele, erguendo a arma. "Benedetti, seu velho amigo Marco." A voz se aproximou. "Você realmente pensou que poderia nos enganar? Que poderia roubar a herdeira dos segredos e sair ileso? Ela não é uma herdeira. Ela é uma pessoa inocente." "Inocente?" Marco riu. "Enzo, você sempre foi ingênuo. Você acha que foi coincidência encontrá-la? Que foi sorte descobrir a conexão? Do que você está falando?" "Ela nos procurou primeiro, Enzo. Ela veio até nós oferecendo informações sobre você." O sangue de Enzo gelou. Ele se virou lentamente para Mariana, vendo sua própria confusão refletida nos olhos dela. "Isso não é verdade", sussurrou Mariana. "Não é?" Marco apareceu na entrada do bunker, flanqueado por 2 homens armados. "Conte para ele sobre as reuniões, Mariana, sobre como você nos procurou oferecendo informações sobre a família Hit." "Eu não sei do que você está falando. Chega de mentiras." Marco gesticulou para seus homens. "Ela é uma agente infiltrada, Enzo, treinada para seduzir você e extrair informações." "Isso é mentira." Mariana se adiantou, mas Enzo a deteve. "É verdade?" perguntou ele, sua voz baixa e perigosa. "Enzo, você tem que acreditar em mim. Eu não sei do que ele está falando." "Mostre para ele as fotos", disse Marco para um de seus homens. O homem jogou algumas fotografias no chão. Mariana pegou uma e sentiu o mundo desmoronar. Era ela, em um café, conversando com um homem que não reconhecia. A data mostrava que era 3 meses antes do sequestro. "Eu não lembro disso", murmurou ela. "Porque você foi drogada", disse Marco. "Programada.
condicionada a esquecer suas verdadeiras instruções até que fossem ativadas. Isso é loucura, você acha? Marco sorriu friamente. Então me diga, Mariana, por que você se adaptou tão rapidamente ao cativeiro? Por que se apaixonou tão facilmente por seu sequestrador? Mariana sentiu o mundo girar. Era verdade que sua adaptação havia sido estranha, que seus sentimentos haviam se desenvolvido de forma anormalmente rápida. Enzo, você tem que acreditar em mim, disse ela desesperada. Eu não sei de nada disso. Enzo a olhou por um longo momento, a dor evidente em seus olhos. Você me fez escolher entre você e minha família, me fez trair tudo em que acreditava, porque eu te amo, ou porque foi programada para isso. As palavras foram como uma bofetada. Mariana viu a frieza voltando aos olhos dele, a máscara se recompondo. Enough, disse Marco. Chega dessa encenação. Enzo, você tem uma escolha. Entregue a mulher e as informações que ela carrega, ou todos nós morremos aqui hoje. E se eu me recusar? Então você provará que ainda é o homem que criamos, que a lealdade à família ainda significa algo para você. Enzo ficou imóvel, a arma ainda apontada para Marco. Mariana podia ver a guerra travada em sua mente, a luta entre o que sentia e o que havia sido ensinado a ser. Enzo, sussurrou ela, independentemente do que eles dizem, o que sinto por você é real. Você tem que acreditar nisso. Como posso? A dor em sua voz era palpável. Como posso distinguir entre o que é real e o que é manipulação? Porque você me conhece. Você viu quem eu realmente sou. Eu vi quem você me mostrou ser. Marco perdeu a paciência. Chega. Enzo, você tem 10 segundos para decidir. O tempo pareceu se estender infinitamente. Mariana olhou para o homem que havia se tornado o centro de seu mundo, vendo-o lutar com a decisão mais difícil de sua vida. Eu escolho ela, disse Enzo finalmente. Mesmo sabendo que pode ser mentira? Mesmo sabendo que pode ser mentira. Enzo não desviou o olhar de Mariana, porque algumas coisas valem o risco. Marco balançou a cabeça. Então você escolheu sua condenação. O tiroteio que se seguiu foi intenso, mas breve. Enzo lutou como um demônio, protegendo Mariana com sua própria vida. No final, quando a fumaça se dissipou, Marco e seus homens estavam mortos. Está acabado, disse Enzo, ajudando Mariana a se levantar. E agora? Agora descobrimos a verdade. Sobre você, sobre mim, sobre nós. Ele a olhou intensamente. Você está disposta a fazer essa jornada comigo, sabendo que pode descobrir coisas sobre si mesma que não quer saber? Mariana pensou em tudo o que havia acontecido, em como sua vida havia mudado completamente. Estou disposta, mesmo que isso signifique deixar tudo para trás. Você é tudo que eu tenho agora. Enzo a beijou mais uma vez. Um beijo que era promessa e perdão ao mesmo tempo. Então vamos descobrir quem somos realmente, juntos. Enquanto saíam do bunker, deixando para trás os destroços da mansão e da vida que conheciam, Mariana sabia que sua jornada estava apenas começando. Havia segredos a descobrir, verdades a enfrentar e uma nova vida a construir. Mas pela primeira vez, desde que tudo começara, ela não estava com medo, porque independentemente do que o futuro reservasse, ela não estaria sozinha. O destino havia colocado 2 corações feridos em um caminho de colisão. E desse choque, talvez, nascesse não apenas amor, mas redenção. O fim era apenas o começo.